Mari, você, acho que a gente já teve alguns episódios aqui, e eu imagino que na cabeça dos profissionais isso esteja mais claro hoje. Eu não sei se está na cabeça do praticante, do leigo, isso está tão claro. A diferença de tratamento e de olhar do profissional quando a dor é mais aguda, né, mais recente, ou quando é uma dor mais crônica e persistente. Eu acredito que na cabeça dos profissionais a diferenciação de uma e de outra já esteja mais claro no sentido do atendimento, do olhar mesmo. Então, eu queria que você me trouxesse assim, as características mais gerais para a gente iniciar esse papo dessa dor crônica. O que a gente tem de referências, de características dessa dor mais persistente? É legal você tocar nesse assunto de dor aguda e dor crônica, né? Porque essa conceituação ela é estritamente temporal, né? Então, assim, a gente classifica a dor aguda com aquela dor que dura menos de 3 meses, que está ali bastante associada a algum episódio, seja ele traumático ou não. E a dor crônica com aquela dor que vai durar mais de 3 meses, e para alguns autores aí na literatura eles falam de um tempo superior a 6 meses. Só que com todo o avanço do estudo em dor, a gente sabe que isso é uma coisa bastante pobre quando a gente fala de dor. Porque a gente hoje já sabe que tem dores que elas já começam como doença, e a fibromialgia eu acho que é a mais conhecida de todas, então a gente não precisa esperar 3 meses para saber que a pessoa tem uma fibromialgia, né? Então a pessoa ela já desenvolve a doença fibromialgia, que é uma dor crônica. Mas de fato, para o profissional de saúde, é bastante claro quando a pessoa está ali com a dor aguda, associada a uma lesão, e aí ela vai procurar um fisioterapeuta para fazer essa reabilitação, e eu acho que aí é uma distinção importante, que geralmente na dor aguda é o fisioterapeuta que vai estar diante desse aluno ou paciente, né? E quando a gente está diante de uma dor crônica, a gente está falando da dor enquanto doença já, né? Então, hoje a gente entende a dor, essa dor persistente, como uma doença. E aí algumas pessoas perguntam, mas eu não posso ter uma tendinopatia e isso não é uma lesão? E aí a gente vai entender a tendinopatia como uma dor crônica quando esses sintomas de dor, além de persistentes, eles também são desproporcional àquela alteração do tecido que a gente tem. Então, a gente tem ali uma degeneração, a gente tem ali uma condição que está levando essa pessoa a esse quadro de dor, mas a sintomatologia dela é desproporcional a essa alteração. Então, para além disso, a gente também pode falar assim que eu acho que é importante a gente reforçar que sempre que a gente estiver falando de dor, a gente não vai estar falando necessariamente de lesão. Então, a gente tem diversas condições de dor, né, que não estão associadas a uma alteração tecidual, a um dano em estruturas músculo-esqueléticas. Então, isso parece meio óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, porque eu ainda vejo muitos profissionais de saúde, não só profissionais de educação física, mas fisioterapeutas, médicos, psicólogos, enfim, que ainda enxergam a dor simplesmente como alteração estrutural. E aí eu acho que uma característica importante é a gente pensar que essa dor crônica, ela sempre vai ter essa característica multifatorial. A gente vai estar falando de diversos outros fatores que não só as alterações estruturais, que podem estar fazendo parte da origem dessa dor e da manutenção dessa dor. E aí a gente está falando de fatores emocionais, fatores sociais, fatores espirituais, fatores psicológicos, né? Então, são diversas outras áreas que vão estar influenciando nessa percepção de dor daquela pessoa. E tem uma outra coisa, Edme, Rafa, que eu acho importante a gente ressaltar aqui, que é da dor enquanto experiência subjetiva, né? Então, toda vez que a gente fala em dor, a gente vai falar que ela é uma experiência única daquela pessoa que está vivenciando aquela situação. E eu costumo dar o exemplo de quando a gente vai num restaurante, né? Então, imagina que eu fui num restaurante, um dia dos namorados, eu fui com meu namorado, e a gente fez um jantarzinho romântico, e chegou lá,
a comida estava deliciosa, o atendimento impecável. E aí eu chego para vocês e falo, caramba, olha, vai lá naquele restaurante, porque é muito bom, vocês vão adorar. Então, assim, a minha experiência foi muito boa. Então, eu tive uma noite agradável, a comida estava saborosa e tudo mais. E aí vocês topam a minha indicação, vão lá no restaurante, e chega lá no restaurante, o restaurante só tem comida vegetariana, porque eu e meu marido, a gente gosta de comida vegetariana. Além disso, por algum motivo que seja, nesse dia o atendimento não estava muito legal, e aí a experiência de vocês vai ser completamente diferente da experiência que eu tive. Então a gente vai estar diante de uma situação muito similar, mas as nossas experiências foram diferentes. E aí, quando a gente fala de experiência, a gente já está falando dessas questões emocionais, cognitivas, sociais, né? Então, a companhia que eu estava pode ser diferente da companhia que você estava no dia que você foi no restaurante. Então, tudo isso vai influenciar a experiência de dor também, né? Então, eu acho que essas são as características principais que a gente precisa mencionar aqui quando a gente está falando de tratamento de dor crônica. A gente precisa ter esse olhar para todos esses componentes que podem estar fazendo parte daquela experiência daquela pessoa.